Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos novamente à nossa disciplina. Então vamos continuar falando sobre árvores evolutivas e no vídeo de hoje eu vou explicar como é que a gente testa pelo menos o nível de confiança das árvores que nós estamos tentando encontrar. Bom, então comentando um pouquinho, né, fazendo uma pequena retrospectiva do que a gente vem estudando aqui, eu sempre comento que quando a gente está tentando elaborar nossas árvores evolutivas, a gente está apenas tentando, na maioria das vezes, tentando testar uma hipótese ou um modelo para aqueles dados que a gente conseguiu, quer sejam eles morfológicos ou através de sequências de DNA ou de outras técnicas moleculares, mas aquilo, por enquanto, é uma suposição. Tá? É o modelo que a gente encontra que tem, por exemplo, a melhor suposição para encontrar a história evolutiva de um grupo de plantas. A gente não presenciou a história evolutiva, então na maioria das vezes a gente vai tentar encontrar um modelo que ele seja o mais convincente possível, né, de acordo com os dados que a gente tem por enquanto. Né? Eu sempre comento que pode ser que esse modelo no futuro seja modificado quando surgirem novos dados, novas pesquisas forem realizadas naquele grupo de plantas. Então, normalmente, né, o que é que ajuda a gente a selecionar a melhor árvore evolutiva possível para o grupo de plantas que nós estamos estudando? A gente pode utilizar alguns critérios que eu já comentei aqui nesses vídeos passados, como, por exemplo, o menor número de passos para chegar numa árvore filogenética. A gente pode testar, aliás, calcular a máxima verossimilhança que eu comentei rapidamente em um dos vídeos anteriores, ou também uma outra forma de se fazer isso é testando a menor distância, ou a distância mínima, que eu vou comentar um pouco mais sobre ela no futuro, mas que muitas vezes a distância mínima está relacionada também com o número menor de passos. Então, mas existem ainda também outras formas que a gente pode avaliar mais precisamente as árvores evolutivas. Então a gente vai começar a discutir aqui novamente através de filogenias geradas por métodos de parcimônia, ou seja, em outras palavras, né, são aqueles que a gente estuda o menor número de passos possíveis, mas como eu comentei, isso não quer dizer que porque teve o menor número de passos possível de acordo com a árvore que a gente elabora, não quer dizer que aquilo ali é a representação mais correta da história evolutiva daquele grupo de plantas. Então a gente vai começar a fazer esses estudos comparando as árvores geradas com os métodos de parcimônia, mas a gente vai mostrar também, né, que comparar, por exemplo, e mostrar que muitas vezes algumas árvores que são um pouco mais longas do que as mais curtas, por exemplo, ou seja, que são um pouquinho menos parcimoniosas, elas podem ser mais interessantes para descrever a história evolutiva do grupo que nós estamos estudando. Ou então a gente vai verificar também, que é uma coisa lógica, quando a gente observa árvores representando grupos muito grandes, de que existem algumas porções dentro da nossa árvore evolutiva que são mais confiáveis do que outras. Isso é muito lógico. Por exemplo, se a gente pegasse uma árvore evolutiva de todas as espécies de seres vivos, a gente vai encontrar alguns grupos que são mais confiáveis, que têm ramificações mais confiáveis dentro de uma árvore evolutiva mais geral, e tem aqueles outros que são mais difíceis de serem, inclusive, incluídos e classificados dentro de determinados grupos. Tá? Então, quando a gente passa a estudar grupos menores, por exemplo, dentro de famílias botânicas, ou às vezes até grupos menores ainda, a gente vai ver que quando nós estamos construindo filogenias, também, dependendo do tipo de dado que a gente estudou, a gente vai encontrar porções dentro da árvore que são mais confiáveis do que outras porções. Isso ocorre principalmente quando alguns fenômenos acontecem que a gente já discutiu aqui também nesses vídeos, como por exemplo processos de reversão e paralelismo, ou até às vezes uma falha na interpretação dos caracteres podem afetar algumas porções de nossa árvore. E aí a gente vai ter algumas regiões que são mais confiáveis do que outras, né? Então a gente vai conseguir, digamos assim, por enquanto ter
uma porção que, inclusive no futuro, pode permanecer sem ser alterada, mesmo que outras porções da árvore filogenética que nós estamos estudando sejam alteradas. Tá? Uma outra coisa que pode acontecer também é a questão de... Pode ser que dentro da nossa árvore filogenética exista um determinado grupo em que as taxas de modificação ou modificações evolutivas que conferem exatamente caracteres específicos para determinados grupos, elas ocorram com uma frequência muito baixa. Então isso faz com que também a gente vá tendo ali como se fosse porções ou ramificações da nossa árvore filogenética que são, digamos assim, mais confiáveis do que outras porções. Então, quando a gente quer analisar a confiança, né, da nossa árvore, que é a pergunta que começa ali no slide anterior, né, dá para a gente confiar na nossa árvore evolutiva? Então, para confiar, a gente tem que utilizar alguns critérios, ou para pelo menos ter uma certeza maior, a gente pode utilizar alguns critérios. Então, uma dessas formas de avaliar, né, e dar suporte à árvore que nós estamos tentando testar é através de modificações genéticas que ocorrem em um determinado ramo e que levam a um determinado grupo especificamente, juntamente com índices de consistência de caracteres. Bom, então se aquelas modificações acontecem especificamente dentro de um determinado grupo, isso já é um indício muito grande de que aquele grupo ali, separadamente, ele vai apresentar um grupo com monofilia, tá? Porque são modificações que ocorrem exatamente, que são muito específicas para eles. Então aqui a gente tem exemplos de diversas famílias botânicas em que isso é possível. Vou mostrar aqui uma figura logo adiante com um exemplo disso também. Então, que exatamente dentro da família Ericácea, que tem um gênero dentro dessa família, chamado de Lionia, em que foi possível observar, através de sequências de DNA, que algumas modificações eram muito específicas apenas para esse gênero e alguns outros relacionados muito proximamente a eles. Essa informação foi confirmada através de estudos morfológicos também, tá? Ou seja, tanto modificações a nível de sequência de DNA quanto de características morfológicas, elas acontecem muito especificamente dentro desse grupo. Então aqui a gente tem a árvore filogenética e tudo o que está em negrito aqui, tá? Além do gênero Lionia, que é esse aqui, tá? Tem o Agarista e o Pieris, que são próximos aqui. Então, por enquanto, não se preocupem com esses valores que estão mostrados aqui, eu vou comentar sobre eles mais adiante. Mas, por exemplo, aqui foi feito um estudo de uma árvore. Eles escolheram aqui a árvore mais parcimoniosa possível. O estudo foi feito com esse gene MATK, ou MATK, em que, por exemplo, alterações apenas... algumas alterações nesse gene aqui, elas aconteceram apenas dentro desse grupo de planta que está mostrado aqui em negrito e em que as linhas da árvore filogenética estão em azul. Tá? Então, e que eu acabei de comentar, né, de que isso daqui também foi confirmado por dados morfológicos. Ou seja, são alterações muito específicas apenas para esse grupo aqui, e aí isso dá suporte a pelo menos aquela porção ali da árvore que nós estamos estudando, dizendo, olha, isso aqui é um indício muito forte de que essa região da árvore filogenética é realmente monofilética, ela tem uma consistência boa e dá uma segurança quando a gente está fazendo a elaboração da árvore filogenética também, consequentemente, né? Ou seja, dentro daquele clado, né, ocorreram mudanças muito específicas que não são encontradas em nenhuma outra parte ali da região. E no caso aqui, como é da família botânica Ericácea, né, ou seja, nenhuma outra parte de outras espécies da mesma família. Então isso mostra também, né, que isso leva a uma conclusão, né, de que grupos que compartilham diversos caracteres e que não ocorrem em outros pontos do cladograma, eles são mais confiáveis do que se a gente tivesse ali grupos em que apenas a gente tivesse
comparando poucos caracteres, mas que são altamente homoplásicos, ou seja, que sofrem muitos eventos de reversão e de paralelismo. Tá? Então, quando a gente encontra um grupo desse que tem caracteres muito específicos que modificam-se de forma muito semelhante apenas dentro de alguns membros ali, isso é uma das formas de dar confiabilidade para a nossa árvore evolutiva. Uma outra forma da gente comparar é quando a gente obtém o nosso cladograma, ou a nossa árvore filogenética, é a gente comparar ela com um outro grupo. Por exemplo, a gente encontrou ali alguns grupos separados, determinados dentro da árvore filogenética, e aquele grupo de interesse que nós estamos estudando, eles podem ser comparados com outras árvores que vão ser geradas também através dos softwares, tá? Vão utilizar os algoritmos que eu comentei rapidamente no vídeo anterior. Mas pode, por exemplo, e até eu comentei, né, que a gente, quando se obtém, normalmente vamos obter uma quantidade muito grande de árvores filogenéticas e depois vamos selecionar aquelas que nós consideramos mais confiáveis. Então a gente pode comparar, por exemplo, um determinado grupo na árvore que seja mais curta possível e verificar como esses grupos estão se comportando uns em relação aos outros em árvores que sejam um pouco mais longas do que aquela que nós obtivemos. Tá? Então, dessa forma, a gente tenta verificar se isso dá, se a classificação que a gente tem nas árvores mais curtas, em outras palavras, elas estão parecidas com as classificações das árvores um pouco mais longas, tá? Então daí vai ter 1, 2 ou 3 passos mais longas para serem testadas, e se tiverem organizados de forma muito semelhante, a gente então vai ter uma maior confiabilidade na árvore que a gente está estudando. Bom, então deixa eu exemplificar isso. Isso aqui é uma comparação de duas árvores evolutivas, a mais curta possível aqui obtida e uma um pouquinho mais longa. Ela está aqui, à direita, ela é um passo apenas mais longa do que a que está à esquerda. Isso daqui é um sistema, aliás, é um estudo de classificação dentro de grupos de angiospermas. Eu vou mostrar depois, não se preocupem por enquanto com a localização de cada um desses grupos, uns em relação aos outros. Eu vou mostrar que isso daqui foi se alterando com o tempo, quando foram obtendo árvores mais precisas, mas por enquanto o objetivo aqui é só a gente entender como é que, quando a gente compara uma árvore mais curta com outras que são um pouco mais longas, como é que a gente vai ter a possibilidade de dar suporte aos dados que nós estamos estudando, ou a classificação que nós estamos elaborando, ou então vai, digamos assim, dar menos confiança para a classificação que foi elaborada dentro da árvore mais curta. Então aqui é o seguinte, tá? Deixa eu comentar detalhadamente. Começando aqui pela árvore mais curta, observe que, de acordo com essa classificação aqui, os grupos de plantas dentro das angiospermas que se diversificaram primeiramente, ou mais precocemente dentro do ramo, veja que a partir aqui abaixo estão as gimnospermas, que eu até mostrei um pouquinho, né, no vídeo anterior, mas que por enquanto não se preocupe, né, a gente não está discutindo ainda o sistema de classificação total. Estou só mostrando que, dependendo da forma como o estudo ou a classificação é elaborada, a gente vai ter diferenças. Então, nesse caso aqui, a árvore mais curta indica que as ninfeales e as monocotiledôneas, ninfeales é o grupo dos lírios, dos rios, né, aquelas plantas que normalmente florescem no rio, que são muito bonitas, mas de acordo com esse tipo de organização aqui, dentro da árvore mais curta, eles seriam o grupo que se diversificou mais precocemente dentro das angiospermas. E daí, o que é que né? O que é que isso significa, por ele ter sido o grupo que se diversificou mais rapidamente? É que aí a gente vai ter diversas características dentro dos grupos que estão sendo classificados ali, que são as sinapomorfias, que eu já comentei em vídeos anteriores, que indicam exatamente a partir de que ponto ocorreu a mudança e quais descendentes vão ter aquelas características. Então, em outras palavras, por exemplo, como são características desses grupos de plantas o caule do tipo herbáceo,
isso é um indicativo de que existe alguma alteração um pouquinho antes para o surgimento de caule herbáceo, e que depois essa característica foi revertida novamente para caule lenhoso. Então vem como caule lenhoso, ocorre um processo de alteração para caule herbáceo e depois ocorre uma reversão. Então isso é uma das hipóteses que a gente vai ter se a árvore filogenética for elaborada de acordo com o que está mostrado aqui na árvore mais curta. Tá, então o caule herbáceo foi adquirido uma vez apenas e foi perdido também posteriormente, porque esses outros grupos de plantas aqui, eles têm, tá, a partir desse ponto aqui, eles têm caule do tipo lenhoso. Tá? Então, uma outra conclusão que a gente pode ter aqui, a redução do óvulo, da quantidade de óvulos para apenas um óvulo por carpelo ocorreu apenas uma vez, tá? Que é exatamente nesse ponto aqui, de acordo com o que está organizado nesses dois grupos finais aqui de planta, de angiospermas, e também o caráter de células oleíferas, ele foi adquirido e perdido apenas uma vez. Tá, onde é que está células oleíferas? Está aqui a aquisição de células oleíferas, e dentro de um ramo, que é o que sai para Trichodontralis e Eudicotyledôneas, ocorreu perda, ou seja, ocorreu o processo de reversão nesse ponto aqui para células oleíferas. Okay? Então é uma outra hipótese que a gente vai ter se a gente considera, aliás, a gente elabora essa árvore, a gente vai ter que testar essas hipóteses para dar suporte ou não à árvore filogenética que nós estamos elaborando ali. Mas, se eu comparo, né, como eu falei, o objetivo aqui não é comparar a que é mais curta com a que é um passo mais longo. Então, na árvore que está um passo mais longo, a gente vai ter que o grupo dentro das angiospermas que se diversificou mais cedo ou mais precocemente dentro da história evolutiva é as Magnoliales, que é o grupo de plantas magnólias, bem conhecidas, né, dentro do paisagismo principalmente. E fazendo esse tipo de consideração ou esse tipo de organização aqui, isso significa que as características que foram adquiridas ou as modificações de caracteres, elas ocorreram de forma diferente com o que a gente vai ter nesse caso aqui na árvore mais curta. Tá? Poderia ser que fossem muito parecidas, aí isso dá um suporte maior para a árvore mais curta. Mas como nesse caso tem algumas diferenças e que são muito grandes, aí a gente já começa a ver que vai ter que testar melhor esse sistema de classificação para chegar num consenso maior ou chegar num nível de árvore filogenética mais confiável. Então, por exemplo, organizado dessa forma aqui, a gente já vai ter que os caules herbáceos eles evoluíram apenas uma vez, que seria nesse caso aqui. Tá? Então surgiu o caule herbáceo, não houve processo de reversão de acordo com o que está organizado, porque aqui, observem mais uma vez, está saindo aqui agora Nymphaeales e Monocotyledôneas, estão ainda agrupadas muito próximas umas às outras, mas não estão se ramificando no início da história evolutiva dentro das angiospermas. Elas já estão numa sequência mais avançada aqui, ou numa idade mais recente. Aí a gente vai ter também, vai ter uma outra hipótese aqui de que a redução do número de óvulos aconteceu duas vezes. Vou mostrar aqui, porque às vezes parece confuso, mas por exemplo, a partir do momento em que teve apenas um óvulo por carpelo, foi quando a gente tem aqui na diversificação das Laurales, e aqui para Carantaceae. Tá? Então, uma outra modificação que a gente vai ter aqui é que e com relação à aquisição de células oleíferas, ele poderia ter sido, aliás, de acordo com essa hipótese da árvore um passo mais longa, ela teria sido adquirida uma vez e perdida duas vezes, tá? Adquirida aqui embaixo, logo no início, né, da ramificação das angiospermas, e perdida apenas em alguns grupos aqui nesse ponto duas vezes, tá? Nesse caso aqui, observem que no ramo que leva a Trochodentralis e Eudicotyledôneas e as Nymphaeales
e monocotiledôneas. Isso daqui poderia ter sido também sido adquirido 2 vezes e perdido uma vez, que seria da seguinte forma: a aquisição continuaria ocorrendo aqui nesse ponto, a perca ocorreria um pouquinho antes da separação dos dois grupos aqui, e a aquisição ocorreria novamente nesse ponto aqui, logo após a separação desses dois ramos, tá? Então isso é uma outra coisa que teria que ser testado, tá? Mas, por exemplo, se a gente organiza dessa forma, a gente vai ter que testar essas hipóteses para ver se esses caracteres se comportaram ao longo da história evolutiva dessa forma ou de outra. Então, mais uma vez relembrando, né, o que eu venho comentando aqui. Observe que, de acordo com o que a gente organiza, os grupos de plantas que nós estamos estudando, a gente vai ter hipóteses diferentes de surgimento de caracteres. E aí, como é que a gente compara uma árvore dessa com a outra? Uma das formas de comparar, eu comentei no vídeo anterior, que é exatamente obtendo-se uma árvore de consenso estrito. Ou seja, dentro de uma árvore de consenso estrito, a gente vai ter a organização dos grupos de plantas que são apenas consenso realmente, que vão ocorrer apenas como consenso de uns em relação aos outros. E como eu mostrei que são árvores que deram resultados muito diferentes, então a gente não vai ter muito consenso aqui nesse caso desse exemplo não, tá? Então, se a gente compara a árvore com um passo mais longo com aquela que é mais curta, a gente vai ver que a gente pelo menos vai conseguir ver que alguns caracteres são menos homoplásicos do que outros, porque dependendo do tipo que a gente organiza, a gente vai ter, né, que alguns caracteres eles são alterados e depois são modificados novamente, né, ou seja, ocorre em reversão. Então isso é um processo de homoplasia. Mesmo que a gente não tenha um consenso totalmente, a gente ainda vai continuar observando quais desses caracteres eles são mais homoplásicos do que outros. Então isso é um indício interessante para pelo menos a gente entender um pouquinho mais sobre os caracteres que nós estamos estudando, né? E aí é aquela coisa que eu já comentei, né? Caracteres muito homoplásicos, eles normalmente podem causar ambiguidade na nossa classificação, então normalmente eles são menos preferíveis. É claro que se não tiver outra forma, né, a gente acaba utilizando eles. Se não tiver outro caractere para utilizar, a gente acaba utilizando esses mais homoplásicos também. Então, uma coisa que a gente teve aqui, por exemplo, é que é como se todos os grupos dentro das angiospermas aqui tivessem saindo do mesmo nó, né, dentro do cladograma. Então a gente tem exatamente aqui uma ambiguidade. A gente não sabe, né, fazendo a árvore de consenso estrito, a gente não sabe a partir de que ponto esses grupos começaram a se diversificar, né? Ou seja, nossa árvore de consenso estrito aqui não dá essa informação. Bom, então deixe agora voltar na árvore de consenso estrito para explicar uma outra coisa que a gente pode utilizar para testar a confiabilidade das nossas árvores evolutivas, que é o seguinte. Então a gente observou ali que diversos ramos, quando a gente compara a árvore mais curta em relação à árvore um passo apenas mais longo, eles deixam de existir, né? E aí, em vez de ter uma ramificação seguindo uma linha de distância ou uma linha de tempo, a gente vai ter todos os ramos saindo a partir de um mesmo ponto. Então, quando a gente faz o consenso estrito, a gente viu que nenhum desses ramos aqui eles existem mais, né? Eu acabei de mostrar isso no slide anterior. E, em outras palavras, a gente diz que esses ramos eles colapsam ou então eles decaem. E daí agora a gente vai poder obter um índice que é bem fácil de se entender, tá? Mas não se preocupem, porque ele vai ser calculado também pelos algoritmos que são utilizados na elaboração das árvores evolutivas, que é chamado de índice de decaimento. O índice de decaimento ele está mostrado aqui como esse D igual a 1 em diversos ramos, mostrando exatamente quais ramos desses daqui vão desaparecer se a gente colocar uma árvore que seja um passo mais longo do que a que foi obtida a menor de todas elas. Então, se com apenas um passo ocorrer o colapso de um ramo, ou no caso aqui ocorrer o colapso de diversos ramos, né? Então a gente tem o índice de decaimento de 1. Se for necessário dois
passos mais longos para que o ramo entre em colapso, então o índice de decaimento vai ser igual a 2. Se for necessário 5 passos, o índice de decaimento, por exemplo, vai ser igual a 5. E o que é que isso quer dizer? Quer dizer que aqueles grupos eles têm uma confiabilidade maior, porque se é necessário uma quantidade muito grande de passos no tamanho da árvore filogenética para que eles entrem em colapso, isso indica que a gente tem uma boa segurança de que realmente aqueles grupos de plantas eles devem ser colocados uns próximos aos outros. Tá? Esse índice de decaimento ele também é chamado de índice de Bremer. Bom, então ele representa, né, como eu comentei, exatamente o número de passos extras necessários para encontrar a árvore necessária para colapsar, né, os ramos e encontrar a árvore que a gente está estudando, né, por exemplo, para fazer com que suma o grupo que a gente está tentando colocar ali dentro do sistema de classificação. Ele fornece também uma medida relativa de quanto a homoplasia nos dados ela vai afetar ou não o suporte que a gente tem, né, ou seja, a confiabilidade da árvore que a gente está avaliando, e é um índice que não é estatístico. Então, dependendo do tipo de análise que nós estamos fazendo, isso pode trazer vantagens ou pode até trazer desvantagens também. Tá? Isso aqui depende de análises mais detalhadas, tá? Que envolvem procedimentos estatísticos ou não estatísticos mais detalhados, que eu vou comentar rapidamente, tá? Mas que já vai além do objetivo aqui da nossa disciplina, que é a gente exatamente entender como é que são feitos esses sistemas de classificação, tá? Ou pelo menos o básico de como são feitos. Uma outra forma de se avaliar a confiabilidade é a análise de bootstrap, que é uma coisa, que é um outro procedimento que tá muito ligado à aleatorização dos dados, né? Então, deixa eu explicar aqui mais uma vez rapidamente também, tá? Não vou, assim como nos outros índices que eu venho discutindo aqui, eu não vou entrar totalmente em detalhe porque vai além do objetivo de nossa disciplina. Mas observem a coisa da seguinte forma: a história evolutiva ela só aconteceu uma vez, tá? A gente não tem como fazer uma repetição da história evolutiva. A gente não pode simplesmente simular todas as condições que aconteceram para que a evolução aconteça do mesmo jeito, levando aí milhares, milhões de anos. Então é impossível fazer isso, né? Como eu falei, a gente está tentando descobrir como foi a história evolutiva, mas a gente não pode fazer com que ela ocorra mais uma vez, ou seja, replicar o experimento evolutivo mais uma vez. Só que é possível, por exemplo, testar se os dados dos caracteres que nós estamos estudando, eles são esperados que surjam através de forma aleatória ou não. A gente pode testar essa aleatorização dos caracteres que são estudados para a elaboração da árvore filogenética. Então, existem diferentes formas de fazer esse processo de aleatorização. O mais utilizado dentro de sistemática é o método ou análise de bootstrap. Ela aleatoriza os caracteres no que se refere aos tags que a gente está estudando. Então, em outras palavras, a gente tem uma matriz, que eu já comentei, né, que a gente pode construir uma matriz levando em consideração os taxa que a gente está estudando para a elaboração da árvore filogenética, e a gente tem os caracteres que sofreram alteração ali. Tá? Eu já mostrei essa matriz, mas daqui a pouco eu mostro ela novamente. Então, a análise de bootstrap ela consiste no seguinte, tá? Aqui só um exemplo de um passo na análise. Então, imagine a matriz original de dados que eu já comentei, tá? Em outros exemplos anteriores na minha sequência de vídeos. Nem se preocupem em verificar novamente. Aqui apenas vejam que a gente tem uma matriz aqui de taxa, tá? Então, por exemplo, os grupos de planta e modificações nos caracteres aqui na parte de cima, que vai ser exatamente cada uma coluna diferente. Então, como é que é a análise? Qual que é o princípio, né, na análise de bootstrap? É que a gente vai elaborar diversas matrizes diferentes, aleatorizando todas as colunas nesse caso aqui. Então, por exemplo, isso aqui é o exemplo apenas de uma matriz que pode ser obtida, em que verifiquem que corpus do pólen ele está em duas colunas aqui, e
consequentemente, uma das informações de caracteres foi perdida aqui nesse caso. Mas isso vai ser feito muitas vezes, tá? Que eu estou só mostrando um exemplo de como vai ser feito. E isso não é feito manualmente também não, tá? Análise de bootstrap sempre foi muito utilizada em filogenia, mas como é muito trabalhosa, ela começou a ficar muito popular depois de computação, tá? Depois que o computador se tornou mais acessível para todo mundo. Porque é muito trabalhoso fazer esse processo de aleatorização, nesse caso aqui das colunas, e imagina, obter centenas ou às vezes até milhares de matrizes diferentes para a gente fazer a comparação. Então, por exemplo, imagine que eu obtive 100 matrizes diferentes por esse processo, e a partir dessas 100 matrizes eu vou construir 100 árvores filogenéticas. Bom, então daí, a partir dessas 100 árvores, por exemplo, tá, a gente vai ter fazer uma análise, vão ter uma análise de consenso. Por exemplo, eu posso ter uma análise de consenso estrito, mostrando apenas os grupos que estão presentes em todas as árvores. Isso dá um suporte muito forte ao tipo de dados que eu estou avaliando. Então, em outras palavras, a gente pode ter um consenso que não seja 100%, mas que também pode dar suporte. Então, imagine, se o grupo que a gente está estudando, ele está presente em 95% das árvores geradas, a gente diz que o valor de bootstrap que a gente obteve, dentro do clado que a gente está estudando, é de 95%. Ou seja, que ele é realmente bastante confiável, de acordo com a análise, tá? Então, em outras palavras, quanto mais alto esse valor, mais confiável vão ser o tipo de cladograma que a gente está, ou pelo menos porções do cladograma ou da árvore filogenética que a gente está estudando. Então, agora, voltando àquela figura que eu já mostrei, né? Veja que aqui, mais uma vez, a classificação dentro da família botânica Ericaceae. Eu já comentei que dentro desse grupo aqui existem algumas porções dessa árvore que são mais confiáveis do que outras, isso através de alterações específicas em caracteres, né? Eu comentei sobre isso no início do vídeo, mas vamos verificar se através do índice de decaimento e da análise de bootstrap, isso confirma ou não a elaboração da árvore que está mostrada, a árvore filogenética, né? Aliás, que está mostrada aqui. Então veja, por exemplo, que a gente aqui nessa árvore filogenética que foi obtida, todos esses valores aqui são calculados através de algoritmos. O importante aqui é a gente entender, né, como é que eles estão organizados. Então veja, o valor que está mostrado logo acima do ramo aqui, ele é o comprimento do ramo. Eu vou comentar mais sobre ele no início, tá? Não comentei ainda. Então por enquanto não se preocupem. Aqui entre parênteses a gente tem o valor de bootstrap, que eu acabei de comentar, e abaixo o índice de decaimento, que eu falei que todos dois é a mesma coisa. Quanto maiores esses valores forem, mais confiável vai ser aquela porção da nossa árvore filogenética. Então, dentro aqui do ramo que leva ao gênero Lionia, que eu falei, né, que é um grupo bem confiável dentro dessa árvore filogenética total, então essa porção aqui ela é a mais confiável. Então observe que aqui ela tem um valor de bootstrap de 100%, ou seja, esse grupo aqui que está levando apenas o gênero Lionia, ele apareceu em 100% das árvores obtidas através da aleatorização das matrizes de caracteres versus taxa, né? Ou seja, é altamente confiável realmente essa classificação aqui. Uma outra coisa, o índice de decaimento aqui, ele está mostrando que ele é superior a 6, ou seja, seriam necessários obter árvores com 6 passos mais longos para que ocorresse o colapso dentro desse ramo aqui, tá? Ou seja, realmente é muito confiável o tipo de organização de dados que está mostrado nessa filogenia aqui. Uma outra coisa que a gente pode obter, tá? É claro que a gente pode obter diversas conclusões aqui, mas observem que entre os gêneros Pieris e Agarista, a gente já tem uma confiabilidade menor quando se compara apenas eles, tá? Ou a ramificação que levou a eles. Porque a gente vai ter aqui
apenas 51% foi obtido através da aleatorização via análise de bootstrap, né? Então é bem menor do que o que a gente tem no gênero Lyonia, e que o índice de decaimento é apenas 1, ou seja, se tiver uma árvore filogenética com apenas um passo mais longo, esse ramo aqui já entra em colapso. Tá? Então, de acordo com os dados que nós analisamos, essa porção aqui ela é menos confiável do que a porção que leva ao gênero Lyonia. Tá? Então, essa é uma das conclusões que a gente pode ter aqui também. Que está comentando exatamente, né, com relação ao índice de decaimento. Bom, então, uma outra forma, ainda tem uma outra forma, tá? Aliás, ainda tem outras formas, eu estou só colocando aqui as que são mais utilizadas, de se testar a confiabilidade. Quando uma coisa bem interessante, que inclusive pode levar em consideração todos os índices que a gente já estudou aqui ao longo desse assunto, que é o seguinte: quando a gente tem filogenias obtidas através de dados baseados em conjuntos diferentes de caracteres, quanto mais aquelas filogenias vão mostrando grupos organizados de uma determinada forma, ou seja, esse tipo de organização vai se repetindo, mesmo que a gente faça análise utilizando os dados diferentes, isso vai dando mais confiabilidade também. Por exemplo, né, se a gente obtém filogenia através de dados morfológicos, de dados de sequência de DNA nuclear ou também de DNA de cloroplastos, poderia fazer também de sequências de DNA das mitocôndrias. Então, quanto mais a gente for obtendo resultados que colocam grupos próximos uns aos outros, maior vai sendo a confiança que a gente vai ter. Que normalmente é assim que a gente vai gerando, tá, uma confiança. E é por isso que muitas vezes um sistema de classificação vai alterando-se com o tempo, porque vão se obtendo novos dados e as confianças novas que são obtidas, elas tendem a ser maiores do que o tipo de organização que existia nos sistemas mais antigos. Então, ou vai confirmar um tipo de organização que já foi baseado numa hipótese lançada anteriormente, ou então vai alterar essa hipótese. Tá? É mais ou menos assim, né, que a gente vai trabalhando na ciência em geral e mais especificamente aqui dentro da filogenia. Então, por exemplo, tá, esse processo aí foi muito importante, essa análise dentro de agrupamentos com caracteres diferentes, quer sejam a níveis morfológicos e moleculares e de DNA, foi importante para a determinação da monofilia dentro das famílias botânicas Poaceae, Onagraceae, Ericaceae, Asteraceae, Orchidaceae e algumas outras também, tá? Tudo que lembre-se, né? Dentro de filogenia a gente quer monofilia, a gente quer separar grupos que sejam monofiléticos. Então isso é um dos objetivos principais, né, que eu sempre venho comentando aqui na disciplina. Então essa monofilia dentro dessas famílias botânicas já foi confirmada através de análises de caracteres diferentes. Então a comparação pode ser complicada, pode ser que às vezes a gente tenha dados muito conflitantes ou resultados muito conflitantes. Principalmente, muitas vezes isso acontece quando a gente está comparando sequências de DNA. Quando eu comentar sobre a utilização de sequências de DNA dentro da filogenia, eu comento mais um pouquinho sobre isso, tá? Mas muitas vezes então a gente pode ir confirmando e tendo uma segurança maior, mas pode ser que de repente a gente obtenha dados muito conflitantes, que a gente chama de intrigantes, né? Porque parece que desfaz tudo aquilo que a gente tinha de conhecimento anterior, né? Então, muitas vezes se faz também, que eu já comentei aqui rapidamente na disciplina, um tipo de monofilia obtida misturando-se dentro de uma mesma elaboração de árvore filogenética, dados de DNA e dados morfológicos. Isso é muito interessante de ser feito, porque vai dar uma filogenia mais robusta, né? Ou seja, mais fortemente apoiada, principalmente quando a gente compara, tá, esses dois tipos diferentes de obtenção de caracteres. E então, uma outra observação que eu vou voltar a comentar mais adiante, que é o seguinte: as filogenias elas assumem como pressuposto de que não ocorreu hibridização, ou que pelo menos esse evento é uma coisa rara dentro dos grupos que nós estamos estudando. Então, o que é hibridização? É quando ocorre o cruzamento de espécies diferentes, né? Ou seja, espécies que já se separaram dentro da história evolutiva, mas que voltam a se cruzar, e isso gera uma bagunça quando a gente tenta
fazer a nossa árvore filogenética, e são eventos que ocorrem, tá, muitas vezes, mas eu vou voltar a comentar sobre isso mais adiante, quando a gente estiver indo para classificações a nível de espécie. Por enquanto, né, a gente leva em consideração isso, que a gente está fazendo a elaboração de uma árvore filogenética, se for baseada em caracteres morfológicos, como um dos pressupostos, a gente entende que não ocorreu o processo de hibridização, o que pelo menos, né, ele foi errado ali, né, dentro da árvore que a gente está obtendo, tá? Então isso pode ser testado também, depois testado através de outras árvores obtidas com dados moleculares, né, e também a combinação de dados moleculares e morfológicos. Bom, então vamos ficar por aqui. Eu vou comentar mais um pouco sobre esse assunto na sequência. Muito obrigado pela atenção e até a próxima.